Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Bem-vindos a mais um Conexão 21, sempre um papo muito especial com empreendedores, empresários, e olha, hoje não vai ser diferente, eu não quero dar nenhum spoiler, quero só aproveitar aqui esse início de programa para agradecer ao Fermon, que nos recebe aqui, oferece esse ambiente, quero agradecer também a Simples Inovação, que nos apoia, nos patrocina desde a edição 01, já há bastante tempo, e também a Rio Soul Connection, com o Maurício e com a Francis, que estão promovendo aqui essa série voltada para turismo. Agradeço também a turma aí do Sesc e do Senac que vem nos apoiando. E olha, sem mais delongas, quero apresentar aqui o nosso convidado, mega empresário Akira, que vai falar de muita coisa, muita memória afetiva. Akira, super obrigado por estar participando aqui do programa, ter aceitado o convite. Fala um pouquinho pra gente aí, começa a falar pra turma aí. Primeiro eu queria agradecer, Alberto, agradecer pela presença, pelo convite. Uma honra. Vou aproveitar também e fazer o agradecimento para a Rio Soul também, para o Maurício e a Francis, duas pessoas que eu tenho um respeito imenso, um carinho. Um carinho enorme. Pessoas queridíssimas, do bem. Queridíssimas. E queria, mais uma vez, te agradecer pelo Conexão 21, pela presença, pelo convite, pela TV Max, por tudo, para a gente poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. Muito bom. Fala um pouquinho dessa trajetória aí, por favor, Akira. Então, deixa eu te falar. Jonosaki. Jonosaki começou como um sítio de interior, o nome era Sítio Jonosaki, fica em Itaguaí, que é em um município vizinho aqui do Rio de Janeiro. Colado aqui. Um município que foi a maior colônia japonesa do estado do Rio de Janeiro, poucas pessoas sabem disso. Pois é, é uma história paralela a toda imigração muito difícil, não só dos japoneses, qualquer imigração é um recomeço de vida, não é? E os japoneses tinham um ponto, assim como outras culturas, que dificultava um pouco mais, que era a comunicação. Era muito restritivo, não se comunicava, né? A língua... Olha só, se pra gente é difícil falar japonês, pro japonês falar português deve ser uma loucura. Não tinha como. E aí, outro ponto também que ajudou a complicar é que o Japão era inimigo de guerra naquela época. O Japão era do eixo do mal, dos três, e tinha os aliados do outro lado. Então, no final das contas, os japoneses eram inimigos de guerra dos brasileiros na época da imigração na Segunda Grande Guerra. Tudo isso acabou criando um contexto que, para a imigração japonesa, foi um pouco mais complexo. Vou até falar mais um ponto antes de falar de Jonosaki, tá? Para poder dar essa entrada. Isso. Dentro da colônia japonesa também já tinha toda essa complexidade no contexto da imigração. E dentro da colônia dos japoneses que imigraram, tinham japoneses que aceitaram a perda da guerra e queriam recomeçar a vida, e tinham japoneses que não aceitaram. E aí achavam que os que aceitavam estavam traindo o Império Japonês. Então, dentro da colônia também tinha um contexto complicado, ou seja... Relacionamento tenso. Foi bastante... É até uma história pouco falada, a Tezuka Yamazaki falou um pouco sobre isso num filme que ela lançou, chamado Corações Sujos, que é uma história da imigração japonesa, conta um pouquinho disso. Mas nós nascemos lá, em Itaguaí, a maior colônia japonesa do estado do Rio de Janeiro, que acabou trazendo... Existia uma área lá que, era positiva para que os imigrantes japoneses fossem, dentro do contexto daquela época, que eu não vou me aprofundar aqui. Resumindo, se houve ali uma migração de imigrantes japoneses para aquela área de Itaguaí. O Jonosaki é um empreendimento que nasceu de uma família de imigrantes japoneses. Então, lá em Itaguaí começaram as culturas agrícolas fortes, eles começaram a ter sucesso na produção, começavam a vender na Praça 15, produzia em Itaguaí, vendia na Praça 15 e faziam dinheiro os imigrantes japoneses daquela região.
O Jonosaki, ele nasceu de uma família de sobrenome Inoue e que era produtora de tomate. Então fez ali algum sucesso produzindo tomate, um bom sucesso. O pai do patrono do Jonosaki, que eu já vou falar sobre ele melhor, ele, para você ter uma ideia, construiu o primeiro prédio de Itaguaí, que era um município totalmente agrícola, não tinha nada. Ele construiu um prédio faraônico, até hoje você vai até lá e é um prédio grande. Então, na época, então, era uma referência. Uma mega construção. Ele falou, isso aqui vai ser o centro de Itaguaí. Aí ele construiu. E aí acabou se tornando o centro. Ou porque ele viu, ou porque ele fez um prédio tão grande ali naquele local que ali acabou se tornando o centro. E junto com o prédio ele construiu um cinema numa cidade totalmente agrícola, não tinha nada. Tinha um cinema lindo que o pai dele, o pai do nosso patrono, construiu. E aí várias histórias vieram a partir desse empreendedorismo, dessa visão visionária desse imigrante. O patrono do Jonosaki é um filho de imigrante chamado Joaquim Inoue, um japonês com nome de português e alma de brasileiro. Ele falava isso. Globalização total. Total. Era uma pessoa incrível, assim, também de uma capacidade visionária imensa, desde jovem. Então, quando o pai criou o cinema na época da Jovem Guarda, ele levou todos os artistas da Jovem Guarda para tocar no cinema, para cantar no cinema, menos o Roberto Carlos, com quem ele fez um filme. Ele não levou, mas acabou conhecendo. Legal. E fez um filme com ele. Fez um filme, participou de um filme. Participou de um filme. Então, o Diamante Cor-de-Rosa, Roberto Carlos foi para vários países no filme e teve no Japão, dentro do roteiro do Diamante Cor-de-Rosa. E aí um dos japoneses que apanhava lá do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, era o Joaquim Inoue, que ele participou lá e tem uma foto dele com o Roberto Carlos, tem tudo. Uma história bem bacana. Bom, vamos partir para dentro do Jonosaki. O Joaquim, então, foi estudar, se formou em Educação Física, se tornou mestre em Educação Física, dava aula em escolas, era professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica ali em Seropédica, ali do lado. Super conhecido, um professor super querido. E aí ele criou, dentro do Jonosaki, na época um sítio bem pequenininho e familiar, ele não tinha nada de serviço, uma escolinha de esporte. Então ensinava as crianças a nadar, vôlei, futebol, vários esportes, porque trazia essa linha da educação física. Então hoje em dia você vai em Itaguaí, nos contemporâneos ali dos 50 anos, mais ou menos, todo mundo tem uma história com o Joaquim, porque todo mundo fez algum esporte. Ele tinha mais de 1.000 crianças que ele atendia em vários esportes, em várias coisas, lá naquele espaço que hoje é o Jonosaki, o empreendimento. Bom, a vida seguiu, ele fazia na escolinha dele e tudo mais, até que um dia um amigo pediu o sítio, que era bem pequenininho, emprestado. Falei, pô, Joaquim, vou fazer aqui um churrasco. Você me empresta o seu sítio e tudo mais? Pô, empresto. Ah, então vou fazer aqui um futebolzinho, tinha um campo de futebol e tal. Aí o Joaquim falou, não, peraí, então traz a tua turma, deixa aqui o churrasco que eu faço, as guarnições aqui tudo, você só vem aqui e curte. Você vem de convidado. Aí ele levou a galera dele, um amigo dele, né? Tio Martinho, levou a turma dele para ir para o churrasco lá, e o Joaquim, que era professor, foi lá, fez o churrasco, a esposa dele, Dona Norma, fez as guarnições, e as duas filhas, a Sami e a Keiko, eram as garçonetes da operação, daquela operaçãozinha. E aí ele foi lá, contratou um trio pé de serra, um forrozinho, bem turma ali da região de Itaguaí, e aí rolou o futebol com um churrasco, um forrozinho, e todo mundo atendendo, as filhas, a esposa. E aí o amigo dele falou, cara, que coisa maneira. Quero fazer de novo. Nessa mágica que aconteceu, instalou no Joaquim. Eu tenho um negócio. Tem um negócio aqui que eu acho que funciona. E aí as coisas começaram a acontecer dessa maneira. Como é que as coisas depois evoluíram? O Joaquim, como era professor de educação física, começou a oferecer esse tipo de atividade, mas integrando atividades sênior, dança sênior, coisas que ele trazia da educação física
para o meio social e familiar. Então a turma ia para o Janossac, tinha uma parte da manhã que ele fazia as atividades de interação e integração, danças e tudo mais, e era um almoço dançante com brincadeiras que ele comandava, porque ele era da educação física. E o negócio foi ganhando musculatura devagarzinho e funcionando. E eu acho que o Joaquim depois ele entendia que aquilo tinha um significado. Começou a hipotecar tudo, começou a comprar alguns terrenos do lado, naquelas loucuras que um empresário, aquele empresário visionário, empreendedor tem, né? Toda a história bacana, sempre tem alguém que faz a loucura. Que faz a loucura, exatamente, né? Que é a história da paixão. Se não tem essa paixão, essa loucura, não acontece. Não acontece. E aí ele começou a fazer e começou a funcionar. A dona Norma, a esposa dele, era a pessoa que botava um tijolinho em cima, porque para todo visionário tem que ter uma pessoa que bota o tijolo em cima do outro. Tem. Porque o visionário, ele dá o caminho. É o artista. É o né? artista, exatamente. Ele é o artista e alguém tem que vir pavimentando o caminho. E realizando aquilo ali. E realizando, exatamente isso, Roberto. E quem realizava era a dona Norma, a esposa dele, enquanto ele dava o caminho, ela vinha tijolinho, pá, e as coisas foram acontecendo. Já falamos sobre isso, depois eu explico melhor como é que depois desse momento as coisas ganharam realmente um fermento e uma musculatura. Mas foi assim que aconteceu o Janossac, e aí a história daí em diante... Foi só de um crescimento. Só crescendo muito, com pessoas que desde essa época do Joaquim, famílias inteiras que nos acompanham desde essa época do Joaquim até hoje. E aí, ao longo da conversa, eu vou te falando várias histórias bacanas. Aqui, antes da gente começar, a turma aqui atrás das câmeras, todo mundo tem uma história do Janossac. É incrível isso, cara. Mas é muito conhecido, é muito conhecido. Assim, a gente fica muito feliz porque... Tem um ponto importante que nós aprendemos com o Joaquim, depois as coisas vieram se aperfeiçoando, né, no caminho. O Janossac é um empreendimento de 60 mil metros quadrados, numa área rural, na periferia de uma cidade periférica do estado do Rio de Janeiro. Então, uma área que não tem grandes, como é que eu posso dizer... Não é assim conhecida turisticamente, não tem grandes atrativos. Tem grandes atrativos, tem bons atrativos naquela região, mas não é algo que o público conheça, não é uma referência, né? A palavra era essa, não é uma referência. E ainda assim se criou uma demanda para lá muito grande. O Janossac não tem nenhuma grande atração, acho que depois a gente vai explorar isso melhor depois também, mas nós não temos... grandes toboáguas ou grandes questões para chamar. O que o Janossac oferece para o público é um atendimento muito bem ajustado, uma excelência, um acolhimento, é algo intangível, é humanidade, que no final é o que faz diferença, né? A sua experiência está diretamente ligada à sua relação com as pessoas. Exatamente. Se você tem uma boa relação, está tudo perfeito, não importa. Exatamente isso. E é isso que o Janossac entrega. E aí, quando você pensa no contexto que a gente tem hoje em dia, socialmente, onde a gente tem um ambiente confuso em termos de valores, em termos de relacionamentos, as pessoas, no geral, cuidam pouco uma das outras, as pessoas estão muito mais preocupadas em seguir o seu próprio caminho, muito mais preocupados em parecer uma coisa boa para fora. Então você tem o advento das redes sociais, que tem prós e contras gigantes, mas tem esse ponto da vida não ser exatamente como é lá na rede social, então, e todo o impacto que isso tem na vida real da gente. Então, o que o Janossac acaba oferecendo e que é muito bem acolhido e aceito e que a turma gosta, existe uma reciprocidade muito grande, são esses valores básicos, os valores do fundamento da vida da gente, de ser bem recebido, do sorriso, da gentileza, da cordialidade, do abraço, de lembrar o nome, de falar, você de novo aqui. Então, isso tudo fez com que o Janossac, também isso, né? Que o Janossac ganhasse... no final das contas, o espaço que ele tem hoje no mercado. Agora conta aqui pra gente, como é que você entrou nessa equação aí? Então, eu tenho uma história diferente, né, Alberto? Eu fui do mercado corporativo muitos anos, foi ali que eu cresci, que eu me construí,
fui de empresas grandes de tecnologia, do Legal. mercado corporativo, multinacionais grandes, fui executivo dessas multinacionais, tive responsabilidades internacionais, América do Sul, América Latina, esse tipo de coisa. E casei com a filha do Joaquim, com a Kiko, que é a caçula da família. E aí a gente... Pronto, em algum momento o Joaquim acabou falecendo, a Norma faleceu primeiro, que foi a esposa, depois o Joaquim faleceu, as duas irmãs ficaram, e aí houve ali uma decisão no nosso então casamento de que, olha, eu vou abrir mão da minha carreira e vou colaborar. Vou ajudar. E eu fui colaborar, contribuir com o que eu tinha, assim que eu acabei me integrando nessa história toda do Jonosaki. E só uma curiosidade, Jonosaki parece um nome japonês, mas não é. Jonosaki é Joaquim. Genial. Norma. Agora que eu saquei. Sami, que é a filha mais velha, e Keiko, que é a filha caçula. Jonosaki. Que ele criou esse nome e o negócio funcionou até hoje, funciona muito bem. É a junção do nome da família dele. Eu tava assim, cara, isso é o nome da família, né? Espetacular. É maravilhoso. Funciona. Isso é o tipo de história, quando a história acontece, né? Quando as coisas têm que acontecer... Acontece mesmo. Exatamente, tudo. Às vezes você pensa Tudo se assim, integra, vou né? fazer uma coisa, vou juntar aqui os nomes da minha família, aí a primeira coisa que você pensa, pô, mas que coisa absurda, não vou fazer nunca um negócio desse. Ou então, mas quando a história tem que acontecer... Flui, exatamente, a fluidez, o nome disso. As coisas vão fluindo e acontece bem. E como é que continua, perdão, como é que funciona a operação de vocês hoje? Continua os colégios, os grupos, a turma indo? Então, conta um pouco pra gente. E como é que o pessoal chega também e faz contato com vocês? Como é que o Jonosaki acabou crescendo? Muito. Vou falar da operação primeiro, então. Tá? Perfeito. Como é que é a nossa operação principal hoje? É um all-inclusive, é um day use com all-inclusive. Esse que nós entregamos nos jargões do turismo. Que para o nosso público, muitos nem sabem exatamente o que é isso, mas é o quê? Paga um valor, fica de 8 da manhã às 6 da tarde, não tem pernoite, não é hotelaria, por mais que a gente tenha uma demanda, um pedido imenso para que a gente se torne hotelaria. Nós nunca nos tornamos hotelaria. Paga um valor, fica de 8 da manhã às 6 da tarde, tudo incluído. Chega um café da manhã, self-service incluído. A partir das 11 horas da manhã, a bebida é toda liberada. No café da manhã tem as suas bebidas específicas do café, mas às 11 da manhã começa cerveja liberada, várias bandeiras, refrigerante liberado, várias bandeiras, vinho liberado de uma vinícola parceira do Rio Grande do Sul, que nos entrega várias bandeiras de vinhos, sucos liberados, ou seja... All inclusive. Um all inclusive. Toda a bebida liberada, não temos destilados, mas toda a bebida liberada de 11 da manhã até as 3 da tarde. Durante 4 horas, nós temos um exército lá de 150 garçons que atendem todo mundo nas mesas. Ninguém precisa se levantar para pedir nada, vai tudo em todas as mesas, tudo liberado, com muito farto, uma orientação de não fica um copo meio cheio nem meio vazio. Viu? Enche. Viu? A não ser que o cliente mande parar. Então, o tempo todo a operação está lá oferecendo o que há de melhor. Aí, 11 horas também entra uns petiscos que a gente oferece, que é depois do café, e às 1h30 da tarde, um almoço, que é um almoço self-service também, com todo o cardápio entregue, várias proteínas, massas, saladas e tudo mais. As pessoas podem comer à vontade, quantas vezes quiser, e até às 3 da tarde. E depois a operação acaba às 6 horas, mais ou menos. Nesse ínterim todo, música ao vivo, muita música ao vivo, com uma banda nossa que é fantástica, que é uma banda com metais, com muitas coisas assim, oferece ali uma música de muita qualidade, DJs em outros ambientes, piscinas, arvorismo, tirolesa, ou seja, um ambiente, como diz a turma que vai, é o nosso dia de patrão. Isso aqui é o nosso dia de patrão. Então, guardadas as devidas proporções, é um momento que as famílias que vão lá no Jonosaki se programam um ano todo, pagam para ter aquele dia que os filhos fiquem à vontade, que eu posso beber à vontade, porque
a grande maioria vai de ônibus, então poucos carros vão, então as pessoas se preparam para chegar lá e vou ficar à vontade. Depois vou voltar para casa do jeito que for, estou bem, estou feliz. Como é que isso cresceu, Alberto? Essa operação acabou crescendo da maneira que nós temos hoje. Hoje a gente recebe 200 mil pessoas por ano, só operamos sábados, domingos e feriados. E aí agora a gente está avaliando aumentar a quantidade de dias da semana para operar. Isso aí, quando a gente começar a falar sobre o negócio, mais assim eu te comento. Mas como é que as coisas ganharam esse tamanho? Foram dois fatores que, conjugados, explodiram. Primeiro, a excelência do que o Jonossac entrega. Então, tanto os serviços quanto os produtos que nós entregamos, nós queremos garantir a excelência absoluta. Então, são as melhores marcas do mercado, são os melhores insumos, as melhores carnes, qualidade top, qualidade. E os serviços entregues também da melhor maneira. Então, sorriso no rosto, gentileza, tudo isso, tudo entregue. Excelência no que nós fazemos. Desde a época do Joaquim até hoje a gente faz isso. Isso conjugado com um viés empreendedor do brasileiro explodiu. Por quê? Que as pessoas iam no Jonossac, por exemplo, o Alberto levou a turma no Jonossac. Você conhecia um pessoal de onde você mora, conheceu o Jonossac, pô, galera, vamos, pegou, botou num ônibus, numa van, levou. Chegou lá no Jonossac, me levou, eu fui junto contigo. Cheguei, porra, Alberto, lá em Itaguaí, cara, tá maluco. Pô, vamos, vai gostar. Aí me convenceu, você é um cara bom de venda, já leva a turma para um monte de lugar. Eu falei, então tá, Alberto, então vamos. Aí fui contigo. Cheguei lá no Jonossac, comi, bebi, dancei pra caramba, diversão, brinquei. Na época do Joaquim, ainda tem até hoje, tá? Mas na época do Joaquim, um japonês muito engraçado, com nome de português e tudo mais, me fez brincar, me fez um monte de coisa. Eu sou da terceira idade, me diverti. Estava em casa lá prostrado, fui pro Jonossac, pô, fiquei feliz da vida. Saí de lá, falei, cara, que lugar maravilhoso, gostei muito de lá. Antes de ir embora, eu falei assim, fui no escritório do Jonossac, vem cá, como é que eu posso vir aqui? Eu só posso vir aqui com o Alberto? Não, pode com o Alberto, mas também pode vir. Mas eu posso trazer gente também? Pode também. Como? Ele explicava. Você traz assim, assado, paraná. Pô, eu pensei, cara, então, de repente, eu consigo fazer um dinheirinho. Você torna um agente, né? Pô, o lugar é maravilhoso. O serviço é incrível. Porra, eu tô vendendo alegria, né? Eu tô vendendo, exatamente. E aí eu vou embora para casa, te agradeço muito. Pô, Alberto, já chego onde eu moro. Falei, galera, fui num lugar inacreditável. Tem que ir. Aí junto eu, o meu ônibus, e levo. E isso, Alberto... vai exponenciando. Exponenciando. Impressionante. Então, o poder empreendedor do brasileiro, a vontade do brasileiro de empreender, a vontade de fazer uma renda, porque precisa, com a garantia de um serviço de excelência. Assim, eu vou botar o meu nome ali e eu tenho certeza que todo mundo que eu levar vai gostar, porque se for sempre daquele jeito, não tem como não gostar. E acaba... Às vezes eu nem sou do setor, nunca fui. Mas, assim, a operação é tão cara simples. Que conheço gente, né? E a operação é simples, porque não tem pernoite, não tem nada. Eu vou botar no ônibus, levo, chego lá, a gente cuida de tudo. Depois, eu vou levar embora e leva de volta. E, pô, vai ficar todo mundo amarradão. E muitas pessoas que nem trabalhavam com o setor de turismo e eventos, a gente vai falar sobre isso depois, melhor, que é um setor também muito bom de trabalhar, com as suas nuances, mas a gente vai falar sobre isso, passam a trabalhar com esse setor. É totalmente diferente, sem querer fazer julgamento de mérito, porque também é uma profissão importante, mas, por exemplo, um atendente de call center que faz atendimento de controle de qualidade de empresas concessionárias de ABC, não quero falar sobre nada, que ganham concessão pública para fazer algum serviço e o cara está lá fazendo atendimento, passa o dia todo recebendo ligação. Todo mundo reclamando, que normalmente está reclamando. Eu não estou aguentando mais. E as pessoas acabam, você é o atendente, você é o culpado, você recebe aquela carga exatamente. toda. É você que está ali na linha de frente. Você que está na linha de frente. É um trabalho importantíssimo, mas
tem esse trabalho, você recebe essa carga, e tem o trabalho de turismo e eventos que você recebe outra carga. É alegria, né? Que é alegria. Que é você pode até levar para um lugar como é o Jonosaki, que fica lá em Itaguaí, as pessoas chegam lá com aquela dúvida, mas elas vão embora com um sorriso e você passa a ser o grande agente daquele dia maravilhoso que as pessoas tiveram. Você é o agente da felicidade da turma, né? Exatamente, exatamente. Olha, gente, Conexão 21. Sim, papo com a Akira aqui, a gente podia ficar horas e horas rolando. Mas eu quero dizer uma coisa, olha só, vou botar logo uma saia justa e já vou botar um spoiler aqui para quem está atrás das câmeras. A gente vai continuar esse papo, a gente vai fazer uma segunda rodada de Jonosaki, mas a gente vai fazer lá. Claro! A gente vai fazer lá. Aí o Jonas, que está chorando, que faltou a aula no dia do passeio, ele vai poder ir para lá, vai curtir, Lilian. Tá mais que convidado. Leva o filho da Lilian também. Olha só, vai ser super bacana. E, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo, tanto quanto eu. Não deixem de conhecer o Jonosaki, é realmente uma referência, é muito legal. Akira, eu muito agradeço. Obrigado. Foi uma honra. E a gente continua essa conversa. Já a gente agenda isso. Vai ser uma honra lá recebê-los. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido bastante. A gente volta já com mais Conexão 21. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Que Bistrô, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral. Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccsk.org.br. Quem vê close não vê corre, né não? O caminho até a conquista profissional nem sempre é fácil. Você desvia aqui, ali, portas se fecham, tá ligado? Mas outras também se abrem. Ainda mais quando o Senac chega junto. Você aprende na prática em laboratórios completos, com instrutores experientes e uma tradição que precisa nem falar, né? Aqui só não tem rolê aleatório. Você escolhe o curso, você chega lá com o Senac. 45, 188, 731, 3.999, 4.000. 4.001. Seja no seu celular ou em mais de 4.000 pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.